Olá, Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos abundantemente. Este será o ano da vitória, o ano da reconstrução, o ano da restituição, o ano em que Deus vai restituir, em que Deus vai mudar a sua sorte. Como o salmista disse no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso, E as pessoas diziam, entre elas as nações, o Senhor tem feito grandes coisas por eles. E será assim comigo, com você, com todos nós. Porque essa é a nossa fé, essa é a nossa confissão, essa é a nossa confiança. E nesse domingo, nós vamos estar realizando o segundo domingo da reconstrução. Às 7 da manhã, às 10 no Brás e às 14 em Santo Amaro, se Deus quiser, nós estaremos nas 3 concentrações e em todas as igrejas mundial do poder de Deus, no Brasil e no mundo, a oração, o clamor da reconstrução, para Deus reconstruir a sua família, seu casamento, seus projetos, para Deus abrir portas gigantescas na sua vida, de maneira que o mundo veja a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Eu vou trazer agora uma mensagem que Deus nos deu, que está em Ezequiel, no capítulo 37, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Diz assim a palavra: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, Senhor Deus, tu o sabes. Olha só, o profeta Ezequiel, ele estava vivendo um conflito, uma fase de muito aperto, de muitas cobranças e ameaças, enfim, e vendo o povo definhar, o povo aflito, o povo cercado, angustiado. E normalmente o povo recorre ao profeta. Pelo menos no passado era assim, Hoje o povo recorre a algumas alternativas, algumas possíveis soluções, não conseguindo, aí recorre ao profeta que representa Deus. Só que na época as pessoas recorriam, até os próprios reis recorriam aos profetas. E Ezequiel estava aflito. E Deus deu uma visão a ele. Nessa visão ele era levado pelo Espírito, arrebatado, transportado para um vale que estava cheio de ossos, um cemitério mesmo. Então Deus pergunta assim: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Presta atenção nessa pergunta. E Ezequiel respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Pela resposta do profeta, é possível saber o grau de aflição, de dificuldade, a angústia que ele estava vivendo. Normalmente, para um profeta, para um pastor, para um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, a resposta seria o seguinte: sim, Senhor, pelo seu poder tudo é possível. Sim, Senhor. Se você vê a resposta de Jesus, quando aquele homem leva o filho lunático, endemoniado, doente, e pergunta para Jesus assim: se o Senhor pode fazer alguma coisa, então faça. Aí Jesus fala: se pode, tudo é possível ao que crê. Olha só a resposta, a diferença. Por quê? Porque Jesus estava afinado com Deus lá, estava em sintonia, na fé, no Espírito. E o profeta estava aflito, bombardeado, porque era
mortal, de carne e osso, como eu e você, e a fase não era boa. Quando a fase é boa, quando a fé está em alta, quando a esperança é grande, a resposta não é assim, o Senhor sabe, não. É claro que Deus sabe, tá? Só que a pergunta que Deus fez não era a título de informação. Deus não estava querendo uma informação do profeta se aquilo poderia ou não acontecer. Deus sabia. Deus estava, na verdade, medindo a fé, a esperança, tá? A ousadia daquele profeta, do Ezequiel, como faz conosco. Deus, ele estava testando aquele homem. Quando ele diz assim, tu o sabes, como profeta, ele tinha a obrigação de saber que Deus podia. Então a resposta natural seria, o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Mas às vezes ocorre que a aflição, as dificuldades, as barreiras, os diagnósticos, né? As sentenças, enfim, todo tipo de embaraço acaba por abalar a fé, frustrar a esperança, né? Então Deus, ele levou aquele homem e colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Na verdade era uma visão apenas, porque o que Deus queria mostrar para ele é que a situação que o povo vivia, que era caótica, e muitos estavam realmente no limite, né? Judá estava no limite, e ele, Deus, podia tranquilamente mudar, reverter o quadro. Bastava apenas uma confissão, uma confiança em Deus. Porque nós vivemos segundo a nossa palavra, tá? A nossa qualidade de vida, nós falamos sobre isso esses dias, depende basicamente do que nós falamos. A palavra, ela vivifica ou ela mata. Ela constrói ou destrói. Então, Deus queria ouvir algo positivo do profeta, não conseguiu, porque ele estava bombardeado. Porque não importa o tamanho do problema, o grau de dificuldade, a situação, o tempo em que você convive com ele, não importa. O que importa, o que vale é a sua confissão de fé, é a determinação no seu coração, é a entrega, é a busca, é você se voltar para Deus e confiar totalmente. Então, continuando, ele disse para Deus assim, ele respondeu, Senhor, tu sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Olha a promessa de Deus, o improvável, né? Deus estava prometendo uma coisa, mandando o profeta fazer, que era uma verdadeira loucura para o secular, para o mundo, né? Ossos secos. Nós temos bilhões de células, tá? E certamente aqueles crânios que estavam ali não tinham cérebro, com todas as suas células, cada uma com suas funções, tá? Mais de 200 bilhões de neurônios. Imagina, não é só fazer um corpo de barro, como Deus fez no começo, e soprar. Tem muita gente que acha que a maneira como Deus fez o homem, fez o corpo e soprou e viveu. Não. Até hoje a ciência, a medicina, dada a complexidade do corpo humano, não o conhece. Tanto é que não consegue cura para muitas doenças, respostas para muitas coisas. Olha o desespero do homem diante de um vírus, né, chamado Covid-19, o coronavírus. Mesmo os mais capazes, os mais dotados, os mais instruídos, os maiores cientistas estão apavorados e eles próprios contraíram o Covid-19, o coronavírus. Então, olha o desespero, olha o desespero. E você sabe como é que é a cura que estão encontrando? O próprio corpo é que vai curar. Mas já conseguiram a vacina. Tem várias vacinas, tem sim, tem.
E essa vacina cura? Não, ela estimula o organismo que cria a cura. Quem está curando é Deus. Se você é vacinado com o próprio vírus, porque tira-se a proteína, chamada proteína espinhosa do Covid-19, mais um vírus de um animal como o chimpanzé, produz a vacina, aplica na pessoa, e essa vacina, que é a própria doença, enfraquecida, é claro, que não vai adentrar a célula, mas dependendo da fragilidade do corpo, da imunidade baixa, causa danos também, você sabe disso, né? Já tem explicação, inclusive, da ciência sobre isso. Mas aí o corpo é que vai produzir a cura, os anticorpos. Ou seja, Deus é quem vai produzir a partir daí. Deus não deixa o homem fazer nada sozinho para que ele não se exalte, não se vanglorie. Ninguém vai poder dizer, eu consegui a cura, não. Eu consegui estimular o corpo que Deus fez para ele se autocurar, se auto-regenerar. É isso. Então, eles não gostam de ouvir isso, mas é verdade. O controle de tudo está na mão de Deus. E até o profeta, Deus pegou ele pela mão, ele está falando aqui, ó. A mão de Deus foi sobre ele, tá? Então, olha o que ele responde para Deus. Ele disse, tu sabes, né? Ele estava, na verdade, em dúvidas. Por quê? Porque ele estava bombardeado, né? Deus falou, então profetiza. Olha o versículo 6. Porei tendões, quer dizer, assim diz o Senhor no 5, né? A esses ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, ele obedeceu. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, diz, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos o Espírito, e assopra sobre esses ossos, esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, quer dizer, o meu povo. Eis que dizem, os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos terminados. Portanto, profetize e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, o Espírito Santo, com E maiúscula, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Que coisa extraordinária essa palavra, né? Agora você veja o poder da palavra. Deus precisava do profeta para fazer isso, não. Mas a visão foi dada ao profeta para ele ver o que Deus é capaz de fazer. Esses milagres que mostramos todos os dias é exatamente para isso. Para você ver o que Deus é capaz de fazer e que pode fazer na sua vida. Tanto é que não dependeu da profecia dele. Ele começou a profetizar, aí ele diz aqui, ó, então comecei a profetizar segundo me foi ordenado e ouvi barulho de ossos batendo contra ossos. Né? E não há confusão em Deus. Imagina um vale cheio de ossos, o crânio do Valdemiro está lá no canto daquele terreiro, e a perna da Francileia está lá no outro, tá? E o braço do bispo Félix está lá no meio do mato, no meio do mar. Aí Deus vai, junta, e não confundiu, não botou o meu crânio na Francileia, não botou da Francileia no Valdemiro. Não há confusão. E aquilo ali, na verdade,
Deus estava mostrando ao profeta o que ele podia fazer na vida do povo. Então, este ano, Deus mostrou para mim o que vai fazer na sua vida. Se você quiser acreditar, você vai viver isso, vivenciar isso. Se você duvidar, você não vai desfrutar. Porque quem duvida não come, morre na porta. Como aconteceu com o capitão na época do Eliseu. Ele não acreditou que Deus podia suprir Samaria da noite para o dia e ele morreu na porta, pisoteado. Então, é isso que Deus está falando conosco, comigo, com você. Domingo nós vamos falar melhor sobre isso. É muito importante que você acredite que Deus vai mudar a sua história. Procure uma igreja mundial do poder de Deus rapidamente, o mais rápido possível. Não é para botar religião na sua vida, não. É para o profeta que você vai encontrar ali, profetizar na sua vida. E aí tudo se colocar no devido lugar, cada osso se colocou no seu devido lugar. E ali Deus botou as células, os neurônios, Deus botou o sangue, Deus botou a carne, estendeu a pele e deu as funções novamente. Ou seja, o que era improvável, impossível. Até o profeta disse, tu sabes, Senhor Deus. Ele não arriscou dizer, não, o Senhor pode, o Senhor faz. Porque não é risco, porque Deus pode realmente. Mas dado o grau de dificuldade do problema que ele estava vivendo, ele respondeu dessa forma. E se Deus pergunta para você, porque a pergunta não é para Ezequiel, a pergunta é para o Valdemir, é para você. A pergunta é para você que está aí do outro lado. Deus pergunta, acaso eu posso mudar a vida do seu marido? A conduta, a maneira de ser? Acaso eu posso mudar o estado de saúde do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu parente, do seu ente querido? Acaso eu posso abrir uma porta grande e tirar você dessa miséria, dessa prostração, dessa humilhação e te fazer próspero, rico? Acaso eu posso fazer você pagar todas as suas dívidas num tempo recorde? Acaso eu posso tirar essa aflição, essa angústia, essa preocupação de proporcionar paz? Então a pergunta é para você. Você vai responder, tu sabes, Senhor Deus? Ou você vai responder, o Senhor pode e eu creio e eu estou aqui, eis-me aqui, eu vou buscar. Vai depender da sua palavra. O profeta disse, tu sabes, Senhor Deus, porque ele estava desesperado. Mas eu e você temos razão de sobra para acreditar. Então presta atenção, bispo, pastor, pastora, missionária. Presta atenção, obreiros, povo de Deus. Domingo, nós vamos entregar o segundo tijolinho da reconstrução e vamos aplicar o coração, a nossa fé, derramar o coração. E o poder de Deus vai se manifestar. E algo grande, extraordinário vai acontecer. Tá bom? Essa é a palavra para a sua vida, para a minha vida, para todos nós. 7 da manhã, 10 da manhã, isso no Brás, às 14 em Santo Amaro. Nós vamos orar agora, vamos falar com Deus. Eu queria que você me ajudasse a fazer o programa investindo, né? E esse mês de janeiro, o mês mais importante do ano, você plantar uma semente grande na obra de Deus. Estamos pedindo uma oferta de ouro, uma oferta de 300, uma de 200, que é de prata, de bronze, de R$100. Você pode também ofertar R$50 diretamente em uma das contas da Igreja Mundial do Poder de Deus. Faça isso e Deus vai fazer maravilhas, tá bom? Pai querido e amado, nós entramos em oração na Tua presença em nome de Jesus Cristo. Diz a Tua palavra, invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes. Então, Pai, faz com que o Teu poder se manifeste e maravilhas possam acontecer, coisas grandiosas, e que o Senhor possa verdadeiramente fazer com que o Teu povo seja restaurado, reconstruído, transformado, cura de qualquer enfermidade, de Covid-19, de câncer, de lepra, de paralisia, de cegueira, surdez, cura de cisto, mioma, cura os rins, devolva os rins deste homem. Eu oro pelo seu Wilson, Senhor Wilson, Pai. Toca na vida dele, restaura-lhe a saúde. Eu oro por todos que estão nos acompanhando agora, nos assistindo. Meu Pai, abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Prospera o Teu povo, os Teus filhos. Abençoa esta água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada.
Você que quer se tornar um dizimista fiel da obra, liga, deixa o seu nome para que possamos orar por você. Tudo que o Senhor lhe der, você vai devolver a 10ª parte, que é o dízimo da obra do Senhor, tá bom? Deus abençoe e até domingo, em nome de Jesus.